Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Lei de Deus e o Julgamento. Nós somos prisioneiros não condenados à espera do julgamento final no céu. Quando esse julgamento final será realizado? De acordo com a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito: E, assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto, o que as pessoas enfrentarão? O juízo. As palavras julgamento e veredito têm o mesmo significado. Como está escrito, a humanidade está destinada a morrer uma só vez e, logo depois, ela deve enfrentar o veredito. Já que ainda não recebemos o nosso veredito, somos literalmente prisioneiros não condenados. Nós pecamos no céu. Porém, foi um pecado intencional ou um pecado sem intenção? Foi um pecado que resultou em sermos levados para o eterno inferno? Ou foi um pecado que pode ser perdoado pela graça e misericórdia de Deus, que nos permitirá voltar para a nossa pátria perdida? Estamos aguardando o veredito, que será quando todas as consequências de nossos pecados serão decididos. Foi por isso que Jesus sempre disse, arrependam-se, em relação à nossa vida nesta terra. Devemos viver uma vida de arrependimento. Está escrito na primeira epístola de João, capítulo 1. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Todos nós somos pecadores do céu. Que tipo de atitude um pecador deve ter para receber um julgamento favorável? Devemos ter uma atitude de arrependimento. Foi por isso que Jesus disse, arrependam-se, porque está perto o reino dos céus. Vocês devem viver uma vida de arrependimento, porque o dia do seu veredito está perto. O arrependimento não é o ensinamento fundamental que Jesus pregou para a humanidade? Devemos ter em mente que, já que somos os anjos que pecaram no céu, depois de morrermos, iremos para o céu ou para o inferno, dependendo do veredito que recebermos. Um veredito não é uma decisão dada contra os pecadores que cometeram um crime. Se observarmos as palavras da Bíblia, podemos encontrar muitas assertivas como os mandamentos de Deus, lei, decretos e regulamentos. Por que essas palavras são usadas tantas vezes na Bíblia? Além disso, a palavra julgamento, ou seja, veredito, é usada muitas vezes. Também, Deus explica que nossa posição atual é a de um pecador. Esses termos são expressões legais. Portanto, hoje, vamos pensar sobre esse assunto com o título A Lei de Deus e o Julgamento. Por que devemos guardar as leis, decretos e regulamentos de Deus nesta época? O sábado é correto, o culto dominical é errado. É muito importante que saibamos discernir entre o certo e o errado. Porém, devemos entender que em todas as leis e decretos da nova aliança, podemos encontrar a grande graça de Deus que apagou todos os pecados dos pecadores que estão aguardando receber um veredito. Através dos registros da Bíblia, Deus nos ensina sobre todas as memórias espirituais que nós perdemos. Deus nos deu a lei da verdade, da nova aliança, na época do Espírito Santo, como nossa última oportunidade de irmos até Deus e recebermos sua graça e misericórdia. As pessoas que não entendem esse princípio espiritual geralmente dizem: apenas aqueles que são vulneráveis e emocionalmente fracos creem em Deus. Eles têm que criar uma ilusão e uma crença fictícia, chamada religião, para que tenham algum tipo de conforto. O que o escritor do livro dos Salmos diz sobre essas pessoas? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Eles realmente são pessoas insensatas. Deus nos instruiu dizendo, ensine à humanidade a lei da nova aliança e tudo o que eu ordenei a vocês. Deus nos deu esse mandamento porque aqueles que praticam essa lei serão aprovados por Deus como os que se arrependeram. No dia do julgamento, o dia em que receberemos o veredito de Deus, essa lei será o critério final para Deus julgar. Você se arrependeu. Você não se arrependeu.
Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. No capítulo 20, versículo 12, está escrito: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. A Bíblia testifica que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentará o julgamento, certo? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, ou seja, eles receberam o veredito. Segundo, como eles foram julgados? Segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Vamos continuar com o versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram, o que aconteceu com cada um deles? Eles foram julgados um por um. Ou seja, eles receberam o veredito, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. De acordo com a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, é certo que somos pecadores. Aqueles que não pecaram não precisam ser julgados. Somos pecadores, tendo pecado intencionalmente ou não. Assim, somos muito gratos a Deus, que é o nosso juiz, por nos permitir ver, ouvir e compreender essa verdade e ir para Sião. Não podemos adquirir esse conhecimento, mesmo se estudarmos em uma universidade famosa em qualquer lugar do mundo, podemos? No versículo 14 está escrito: Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Os nomes de quem estão escritos no livro da vida? Não são os nomes dos que foram batizados? Quando somos batizados, qual promessa nós fazemos a Deus? Vocês não fazem uma promessa quando são batizados? Quando vocês foram batizados, vocês prometeram que nunca pecariam de novo. Os ensinamentos de quem vocês prometeram seguir? Viverei uma vida de arrependimento ao guardar graciosamente todos os decretos, regulamentos e leis que Deus ordenou. Essa é a promessa que fizemos com Deus através da cerimônia de batismo. Fizemos uma promessa a Deus. Eu nunca serei guiado pelo mundo de novo. Eu apenas seguirei os ensinamentos de Deus. Se quebrarmos essa promessa que fizemos com Deus, então nunca poderemos receber a salvação de Deus. Sendo assim, não devemos guardar firmemente a lei de Deus até o fim? O que acontecerá com aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida que pertence ao Cordeiro? Eles serão jogados no lago de fogo. Porque os nomes que não estão escritos no livro da vida pertencem àqueles que não se arrependeram. Eles receberam várias oportunidades e lhes foi dito incontáveis vezes: você deve crer no Pai Ansanhon. Somente quando você crer na Mãe Celestial, você pode ser salvo e seus pecados podem ser perdoados. Porém, eles não ouviram. A lei da nova aliança contém a promessa de apagar completamente todos os nossos pecados e transgressões. Vamos confirmar isso, indo para o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. No capítulo 31, versículo 31, está escrito: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Deus colocou muita ênfase em sua lei que foi dada a nós. A lei, o pecador, julgamento e o juiz. Irmãos e irmãs, tudo isso está relacionado a nós.
O sistema judiciário está estritamente relacionado a nós, mas a humanidade se esqueceu desse fato. Já que eles não conhecem esse princípio, Deus não nos instruiu para ensiná-los? Vá e os ensine rapidamente. Vocês são anjos que pecaram no céu e foram expulsos à terra. Vocês devem se arrepender e viver uma vida de arrependimento através da lei da nova aliança. Somente assim, vocês podem voltar à sua pátria celestial. Se vocês não se arrependerem, serão atormentados no fogo do eterno inferno para sempre. Por esse motivo, fomos até vocês para entregar as boas novas. Assim que aceitaram o evangelho da verdade da nova aliança, foi permitido a vocês voltar para o seu eterno lar celestial perdido. Irmãos e irmãs, que tipo de boas novas poderia ser melhor do que isso? Foi por isso que Deus prometeu nos dar a nova aliança. No versículo 33 está escrito: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois, o que Deus fará? Perdoarei as suas iniquidades. Essa é uma notícia muito alegre. Mesmo quando o dia do julgamento chegar, se você já tiver recebido a promessa do perdão de pecados, você terá medo do dia do julgamento? Quando o dia do julgamento chegar, você não sentirá medo. Isso porque recebemos a promessa de que Deus perdoará tudo. No dia do julgamento, o juiz nos chamará e perdoará todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados serão limpos e serão brancos como a neve e a lã. Assim, está escrito na Bíblia: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos e irmãs, se esses ensinamentos não têm relação conosco, então, não precisamos aprendê-los, certo? Cometemos pecados imperdoáveis no reino dos céus. Então, que tipo de pecado imperdoável cometemos no céu? O pecado de roubar o pão de alguém por causa de fome, como o de Jean Valjean, é um pecado que justifica a pena de morte? Não é. Cometemos esses graves pecados que são imperdoáveis. Como resultado, fomos expulsos à terra. Porém, Deus morreu na cruz em nosso lugar, pelos pecados que nós cometemos. A crucificação era a punição mais severa dada aos pecadores que cometiam graves pecados no Império Romano. Não há punição mais severa do que essa. Qual foi o motivo de Jesus ter morrido na cruz por nós, graves pecadores? Jesus não cometeu nenhum pecado. Por isso não havia motivo para ele ser pendurado na cruz. No entanto, Cristo recebeu a punição que era para os pecadores, que cometeram o pecado mais imperdoável. A crucificação de Cristo não mostra a severidade dos pecados que nós cometemos? Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. Isso tem um significado simbólico. Quando pensamos sobre a punição da crucificação que Cristo passou, podemos entender claramente que os pecados que cometemos foram os mais extremos e imperdoáveis. Os filhos celestiais nunca devem esquecer das milhares graças que Deus derramou sobre nós para nos salvar quando Ele veio a esta terra. O dia do julgamento certamente virá. Algumas pessoas têm um pouco mais de tempo, enquanto outras têm um pouco menos de tempo na terra. Independentemente disso, o dia do julgamento está se aproximando. Porém, já que as pessoas não receberam a promessa de Deus, que diz: eu perdoarei as suas iniquidades, elas se sentem ansiosas todos os dias. Elas têm medo de morrer. Por que elas têm medo? O que acontece depois da morte? Elas têm medo porque o julgamento está esperando por elas. O dia do julgamento está chegando e a extensão dos seus pecados é imensa.
Seus espíritos já sentem que seus pecados não serão perdoados. Seus espíritos já estão cientes disso. Porém, Deus nos deu a verdade da nova aliança e Ele nos prometeu: eu perdoarei as suas iniquidades e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É por isso que é chamada de nova aliança, ou seja, a promessa. Deus fez uma promessa conosco. O juiz, que é o nosso Deus, dirá: dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos e irmãs, mesmo que estudemos constantemente a Bíblia, chegaremos a cometer a tolice de facilmente abandonar a verdade da nova aliança se não entendermos a profunda vontade de Deus. Devemos saber desse princípio e constantemente nos perguntar: de onde viemos e para onde iremos depois desta vida? Nós nascemos nesta terra e nossos corpos voltam ao pó quando morremos. Porém, esse não é o fim de nossa vida. Hoje, conforme pensamos sobre isso, quão preciosa é a promessa da nova aliança que Deus nos deu? Deus Elohim nos lembrou de todas as nossas memórias que foram esquecidas e nos levou a viver sob as graciosas leis, regulamentos e decretos da nova aliança. A gratidão pela graça de Deus Pai e Deus Mãe deve ser transbordante todos os dias, certo? Portanto, se violarmos as leis, decretos e regulamentos dados por Deus, então os desastres certamente virão sobre nós. Se falharmos em obedecer às leis da nova aliança, o julgamento final, ou seja, a punição do eterno inferno, estará esperando por nós. Vamos confirmar isso através da Bíblia, um por um. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, está escrito: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Quem eles são? Os que praticais a iniquidade. Quando dizemos, eles estão praticando a iniquidade, o que eles estão fazendo com a lei da verdade da nova aliança, que é a lei da vida que Deus deu para a humanidade para o perdão de pecados? Eles são definidos como aqueles que não obedecem à lei da nova aliança. A Bíblia em inglês explica isso muito claramente. Está escrito como malfeitores, e em outra versão está escrito como os que praticam a iniquidade. Também está escrito em outra versão como você que quebra as leis de Deus. Aqueles que não guardam as leis de Deus não são os justos de quem Deus perdoou os pecados. Ao contrário, eles são os malfeitores. Quando o juiz bater seu martelo, o veredito final será emitido. A Bíblia diz: o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Que tipo de julgamento é esse? Não é o julgamento desta terra, e sim o julgamento do céu. Deus restaurou todas as leis, decretos e regulamentos da nova aliança que foram perdidos, por um período de 1600 anos, para que não sejamos mais escravos do pecado e da morte. Conforme pensamos sobre essa graça, não podemos entender pela Bíblia que aqueles que praticam a iniquidade não podem evitar de cair na punição do inferno? Foi por isso que todos os profetas do Antigo Testamento sempre enfatizaram: guarde a lei de Deus, não se afaste da lei de Deus. Sempre que os israelitas abandonavam a lei de Deus, eles acabavam sendo invadidos por outras nações ou recebendo desastres e maldições. Deus permitiu que eles passassem por essas coisas fisicamente, para nos ensinar espiritualmente que se não guardarmos a lei da verdade da nova aliança, não há outra maneira de recebermos o perdão de pecados. O que acontecerá assim que o juiz der o veredito final? Qualquer um que não receber a promessa do perdão de pecados
será enviado para o inferno. Cristo suportou toda a punição na cruz, o sacrifício e a morte na cruz, pelos pecados que nós cometemos. Pensemos cuidadosamente sobre o que significa Ele ter morrido em nosso lugar. A punição que Cristo recebeu em nosso lugar mostra o quanto nossos pecados foram graves. Quando pensamos sobre este assunto, a lei da verdade da nova aliança é a maior graça que Deus nos deu. E a parte mais valiosa da salvação nesta época. Vamos ver quais serão as consequências que enfrentarão os pecadores espirituais que falharem em obedecer às leis de Deus através da história do Antigo Testamento, que é uma sombra. Vamos ver no livro de Jeremias, capítulo 44, versículo 22. No livro de Jeremias, capítulo 44, versículo 22, está escrito: O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo e desabitada, como hoje se vê. Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor. Não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes. Por isso, vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Sempre que eles falhavam em obedecer fielmente à lei da vida, dada por Deus, eles enfrentavam desastres, maldições e invasões. Eles acabavam vivendo uma vida mais difícil e contrária ao que eles desejavam. Quando vemos essas consequências se repetindo no Antigo Testamento, nunca devemos esquecer que somos os pecadores espirituais à espera do julgamento final. Devemos nos arrepender a cada momento de nossas vidas. Devemos viver realmente uma vida cheia de arrependimento. É por isso que Deus não nos coloca em uma posição alta, e sim em uma posição humilde. Mesmo que Deus queira que sejamos exaltados. Ele nos diz para servirmos uns aos outros. Deus não iria querer exaltar os seus filhos celestiais? É claro que Ele iria querer. Porém, devemos entender completamente que deve haver motivos invisíveis do porquê Deus não exalta os seus filhos celestiais. Vamos para o capítulo 16. No livro de Jeremias, capítulo 16, versículo 10, está escrito: Quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: Por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderás: Porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor. E se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram, e o que eles não guardaram? A minha lei não guardaram. Qualquer um que não guarda a lei de Deus é um pecador. Já que tudo o que eles praticam é contra a lei de Deus, eles se tornam pecadores, certo? Algumas pessoas recebem a pena de morte e outras são sentenciadas à prisão perpétua. Qualquer um que cometa pecado não pode viver. Por esse motivo, temos uma grande dívida com o nosso pai e a nossa mãe que se sacrificaram por nós, tornando-se uma oferta pelo pecado em nosso lugar. A vida é uma dívida que possuímos. Porém, eles não consideram como uma dívida. Somos muito gratos pela graça de Deus que nos permite estar na verdade da nova aliança que foi dada a nós de graça, não somos? Vamos para a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, está escrito: E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Quando dizemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus, não significa a lei da nova aliança? O que acontecerá com aqueles que não obedecem às leis da nova aliança?
Deus deu a todas as pessoas do mundo a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos pecados por meio da nova aliança. Porém, as pessoas rejeitam essa oportunidade, afastando-se da lei de Deus e não obedecendo ao Evangelho. Qual será o final delas? Deus nos permite pregar essa última oportunidade. Estamos dizendo a todas as pessoas do mundo que se falharmos em nos arrepender nesta época, não haverá mais oportunidade para o arrependimento. Pregamos o sábado e a Páscoa. Quem estabeleceu esses regulamentos? Esses não são regulamentos estabelecidos por Deus? Essas são as leis estabelecidas por Deus para perdoar os nossos pecados. No entanto, as pessoas não aceitam essa mensagem. O que a Bíblia diz que acontecerá com essas pessoas? Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Irmãos e irmãs, nós conhecemos o Pai Celestial por meio da lei da Nova Aliança. Nós também conhecemos a Mãe Celestial, Nova Jerusalém, que proclamou as leis, regulamentos e decretos da Nova Aliança. E encontramos a maneira abençoada de voltar ao eterno reino dos céus através dos ensinamentos do Pai e da Mãe. Se entendermos completamente que somos pecadores, nunca odiaremos nossos irmãos e irmãs. Se Deus não nos amasse, não teria necessidade de nos dar esse tipo de graça. Todos nós temos o DNA de Deus dentro de nós. Assim como Deus é amor, devemos ser amor, devemos nos tornar amor. Todos os filhos celestiais devem sempre ter consideração uns com os outros, apoiar e encorajar uns aos outros, e compartilhar a graça e o amor com os membros da família de Sião. Embora isso possa trazer desconforto ou alguma inconveniência para nós. Devemos conhecer nosso status espiritual. Devemos conhecer nossa posição como pecadores. Deus nunca mais se lembrará de todos os pecados e transgressões que cometemos no passado. Ele removeu todos eles dos registros. Ele fez todos os nossos pecados desaparecerem. Quando Ele remove todos os nossos pecados e nos faz pessoas comuns espiritualmente, como você se sente? Nós realmente devemos clamar, aleluia. Será um dia muito alegre. Deus nos ensinou a viver uma vida de arrependimento. O arrependimento está contido em toda a verdade da Nova Aliança. O arrependimento está contido na lei de Deus do sábado e na lei de Deus da Páscoa. Deus instituiu a verdade da Nova Aliança, que contém o significado de arrependimento. É por isso que Ele diz, ensine-os a guardar o Evangelho da verdade da Nova Aliança. Espero que façamos o nosso melhor para guiar os outros a guardar essa verdade, para que possamos entrar no reino dos céus juntos. Com isso, gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.